Fala galera, tudo bem pessoal? De volta aí, final de semana tranquilo, meu foi sussa. Pessoal, deixa eu falar, a semana passada eu comecei a falar de anemias, né? E assim, tem muita coisa para falar, são vários tipos. Então aqui professor Joaca, pessoal, a gente está com o canal aí aberto, né, no YouTube. Por favor, se inscrevam lá no nosso canal, toca lá o sininho que é, né, que é para dar ibope, tá ok? Pessoal, tenho alguns outros casos de pacientes com anemia. Inclusive tem uma anemia, um paciente com beta-talassemia intermediária, e eu quero muito falar para vocês, mostrar como é que se comportam, mostrando para vocês como é que a gente reporta isso, né, no laudo, principalmente para quem está no laboratório realizando exames, né, principalmente os técnicos de laboratório, os analistas, tá ok? Então vamos lá. Então trouxe mais um caso aqui. Então, quando a gente olha aqui de novo, né, para a hemoglobina, olha uma hemoglobina aí de 8,8 gramas por decilitro. Na verdade, pessoal, toda a série, deixa eu pegar aqui, toda hora esse negócio me dá um baile, né? Ele não quer deixar eu pegar a minha caneta vermelha e às vezes ele nem quer escrever, né? Então tá aí, ó. Toda vez que eu olho então para a série vermelha, eu falei isso para vocês na live passada, né? A gente só está continuando. Que eu tenho uma alteração nos glóbulos vermelhos, eu vou pensar em anemia. Quando eu olho aqui para os índices hematimétricos, veja, eu tenho um VCM aqui, pessoal, de 119,4, muito acima de 94. O que eu disse para vocês na semana é que muito provável está relacionado a uma anemia macrocítica. Pessoal, não perca, eu vou falar nessa aula, eu vou falar de um paciente que tem anemia hemolítica autoimune. E aí, se você não sabe como é que uma doença autoimune de hipersensibilidade do tipo 2 acontece, eu vou explicar para vocês, só para deixar vocês assim, tipo, mais sabidos. Tranquilos? Bom, de novo, aquela história, né? O meu HCM é acima de 32, então eu tenho uma hemoglobina corpuscular média de 40,7 picogramas. Então, quando esses índices estão muito aumentados, realmente eu tenho que olhar se o paciente não tem uma hipercromia, se esse paciente não tem uma crioglutinina, porque caso isso não esteja dentro do que nós estamos esperando, uma esferocitose, ou seja, eu tenho que dar uma olhada lá para ver se não é algo errado no aparelho, tá ok? E tem um RDW aqui, olha, de 20,8, e o RDW ele me remete à anisocitose, como a gente falou na aula passada, beleza? Agora vamos lá. Depois que então que o sangue passou no aparelho, né, a gente fez a coloração da lâmina, e quando eu fiz a análise, veja que eu fiz lá na semana passada também, né, no dia 22/8, então eu tenho aqui, ó, uma anisocitose, né, uma anisocitose discreta, e olha só, eu tenho drepanócitos duas cruzes. Então, tem aí um paciente, né, com doença falciforme. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que para eu saber se o paciente tem doença falciforme ou anemia falciforme, o médico tem que solicitar lá a eletroforese de hemoglobina. Tá ok? Tem uma policromasia duas cruzes, também é uma alteração aí moderada, juntamente com os drepanócitos. E aí aqui agora, pessoal, aparece o que a gente chama aqui de corpúsculo de Raul-Joly, que eu vou mostrar para vocês, né, dentro de uma hemácia. E corpúsculo de Raul-Joly nada mais é, nada menos é do que remanescente de DNA, tá ok? E aí, pessoal, na hora que essa lâmina chegou para mim, né, que eu comecei a contar, veja que na minha contagem de 100 leucócitos, eu contei, olha só, 110 eritroblastos em 100 células. E aí o que acontece, pessoal? Todas as vezes que eu tiver um número maior igual a 10 eritroblastos em 100 células contadas, eu tenho que fazer uma correção. Isso para qualquer adulto. Para o RN, não. Para o RN, se eu tiver uma contagem de 7 eritroblastos acima, né, de 7 eritroblastos, eu preciso fazer a correção do leucócito. Pessoal, por que isso? Porque o aparelho, ele não sabe, ele não consegue distinguir, por exemplo, um linfócito de um eritroblasto. Então, como passa duas células nucleadas em frente ao laser, o que o aparelho entende? Que é uma célula branca, né? Que é um leucócito. Quando, na verdade, o eritroblasto é uma hemácia jovem, uma hemácia nucleada. Então,
Como eu contei um valor superior a 10, e eu contei 110, a gente precisa fazer uma correção do leucócito. Tanto é que, se vocês observarem, eu coloquei aqui, ó, OBS. Daí eu escrevi aqui, ó, leucócitos corrigido em virtude da eritoblastose. Então, é uma maneira correta de você reportar no seu laudo. Então, você que é analista e você que é técnico de laboratório, você precisa colocar essa observação para você informar para o médico que você fez a correção do leucócito em virtude da eritoblastose. E é muito tranquilo. Pessoal, funciona assim. O cálculo é tranquilo, é uma formulazinha que eu vou colocar aqui para vocês. Eu já devo ter colocado em uma outra live anterior, mas é sempre bom reforçar, porque muitas vezes o analista, o técnico de laboratório, ele não faz essa correção, e aí com certeza, pessoal, o médico vai te ligar lá e ele vai querer saber se esse valor que eu liberei aqui, ó, de 7.800 leucócitos é o valor real. Porque às vezes você passa o sangue no aparelho, isso já aconteceu comigo, inclusive, dá lá 98 mil leucócitos, 106 mil leucócitos. E aí você conta quase 1.000 eritoblastos. Quando você faz a correção, esse número decai muito. Então você precisa corrigir e colocar essa observação, porque quando o médico, principalmente se for um médico hematologista, quando ele olhar, ele vai falar assim, opa, legal, foi feita a contagem de eritoblasto e foi já feita a correção. Então, se liga aí, pessoal. Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar LC. Esse LC eu vou colocar aqui de leucócitos corrigidos. Então, existe uma formulazinha assim, ó. Aqui em cima a gente vai ter, eu vou chamar de leucototal. O que é o leucototal? É o total de leucócitos que o aparelho liberou, que ele contou. Isso eu vou pegar então o leucócito total e vou dividir por 100 mais, deixa eu colocar esse mais bonitinho, porque esse mais tá feio, eu não gostei desse mais, ok? Mais, nossa, que difícil fazer um mais, né? Não gostei de novo. Quando não gosta, pessoal, faz de novo, até ficar bonitinho. Então vamos fazer aqui, ó, mais, agora, ó, sim. Então eu vou pegar o leucócito total mais 100 mais o número, vou dividir, né, o leucócito total dividido por 100 mais o número de eritoblastos que eu contei. Então eu vou colocar aqui, ó, eritroblasto que eu contei, vezes 100. Então quando eu coloco o valor de leucócito que o aparelho soltou, e aí nesse caso aqui eu dividi por quanto? Por quanto? 100 mais 110, porque foi o que eu contei, então eu vou dividir o meu leucócito total dividido por 220 vezes 100. Eu vou encontrar, nesse caso aqui, eu encontrei 7.800. Coloquei a observação, porque aí o médico já sabe que eu reportei isso no meu laudo de forma correta. Se vocês me perguntarem, é um paciente com anemia falciforme ou doença falcêmica? Não sei. Não sei porque eu não fui ver se já foi pedido eletroforese de hemoglobina, tá ok? Mas importante eu tenho que reportar o que eu estou vendo, né, na minha lâmina. Então vamos ver a lâmina? O que eu vi nessa lâmina? Então tá aqui, ó. Então neste campo eu já consigo apontar para vocês tudo isso aqui que eu vou circular, pessoal, ó. São, né, drepanócitos. Então eu tenho vários drepanócitos aqui, tá ok? Que é essa hemácia em forma de foice. E aqui, vou mudar a cor da caneta para ficar bem didático, bonitinho para vocês. Eu tenho as hemácias, ó, com policromasia ou policromatofilia, como vocês queiram chamar, que são essas hemácias ainda jovens, né? Essas hemácias azuladas. Tá ok? Então eu tenho policromasia, eu tenho drepanócito. E aí, deixa eu ver se eu coloquei, não coloquei os eritoblastos, deveria ter colocado mais um com eritoblasto, já que tinha muito eritoblasto, e eu lembro, eu tinha colocado, mas enfim. E aqui, ó, eu tenho essa hemácia aqui, ó, tá vendo? Com esse pontinho aqui, ó, que nós chamamos de corpúsculo de Haldolin. Então, o corpúsculo de Haldolin nada mais é do que remanescente de DNA, né, que a célula retém, né, dentro do seu citoplasma. E aí acaba ficando esse pontinho. Então,
muitas vezes a gente treina, né, os nossos analistas, como por exemplo, aqui ó, eu tenho uma plaqueta, vou colocar aqui ó, plaqueta. Aqui eu tenho um composto de Aldiolin. Então muitas vezes em doenças falcêmicas, anemia falcêmica, doenças hemolíticas, ou anemias hemolíticas, muitas vezes a gente encontra uma tríade, né, que normalmente está relacionado à presença de eritroblasto, a presença de policromasia e corpúsculo de Aldiolin. Isso é muito característico das anemias hemolíticas. Tranquilos? E aí, vamos fechar com mais um hemograma muito parecido, embora eu não tenha contado neste caso eritroblasto, mas um pouco mais antigo, ó. Foi feito no dia 14/4. E aí, pessoal, se a gente observar, né, as hemácias, valor de hemoglobina e hematócrito, de novo eu já consigo olhar e ver que o paciente tem anemia. Baseado basicamente na minha hemoglobina de 8,4, eu diria que esse paciente tem uma anemia moderada. Quando eu vou para os índices hematimétricos, veja só, eu tenho um VCM de 105,4, já dizendo novamente aquilo que eu disse para vocês anteriormente, se trata de uma anemia a priori macrocítica, não é? E eu tenho um HCM de 37, que obviamente na lâmina eu tenho que ter hipercromia para eu concordar com esse resultado. Nesse caso aqui o CHCM está normal e o RDW também. Quando eu olho para a lâmina, olha a minha primeira observação. Eu tenho policromasia aqui, ó, 2 cruzes, juntamente com os drepanócitos, 2 cruzes. Então essa hemácia em forma de foice. Então da mesma forma que o nosso, né, hemograma anterior, eu sei que esse paciente tem uma anemia. Ou esse paciente tem anemia falciforme, ou ele tem uma doença, né, falciforme. E aqui, presença de codócitos ou hemácia em alvo, como eu disse para vocês na semana passada, como é que essa hemácia é formada. Tudo bem? Então vamos ver como é o hemograma, para vocês ficarem, né, mais sabidos. Então eu começo circulando para vocês aqui, normalmente, os drepanócitos. Então essas hemácias em forma de foice. Pessoal, o paciente com anemia falciforme, ele tem uma alteração genética, ele tem uma mutação no 6º aminoácido da cadeia, vou até colocar aqui, ó, beta. Então, no 6AA, que eu vou colocar aqui, ó, no 6º aminoácido da cadeia beta da hemoglobina, num paciente que tem hemoglobina A, que a gente diz que é hemoglobina normal, esse paciente ele tem um ácido glutâmico, ou um glutamato, né? Ele tem esse aminoácido nessa posição, né? Nesse 6º aminoácido da cadeia beta. Quando tem uma alteração, e a alteração é de uma base, de um único nucleotídeo, esse glutamato, que era codificado pela minha trinca de base, ele passa a ser uma valina. Então, ao invés de eu ter no 6º aminoácido da cadeia beta da hemoglobina um glutamato, eu vou ter uma valina. E qual é o grande problema disso? É que todas as vezes que nossa hemoglobina entrar numa supressão, entrar num ambiente com pouco oxigênio, essa hemoglobina ela se cristaliza. E ao se cristalizar, ela gera esse formato aqui que a gente chama de foice. Tudo bem? E aí então, nós vamos dizer que toda vez, vou até colocar aqui, ó, que eu tiver uma baixa concentração de oxigênio, essa hemoglobina se cristaliza e dá esse formato aí. Que obviamente deixa de transportar gases, né? Principalmente oxigênio e gás carbônico, porque agora a hemoglobina ela não faz a ligação necessária. Aqui eu tenho o codócito, né? Que é essa hemácia em alvo, e aqui, vou mudar de novo a minha caneta, essas hemácias azuladas, que são as nossas policromasias. Então percebe que a hemácia, né, com policromasia é uma hemácia grande, é uma hemácia, vamos dizer assim, macrocítica. É o que corrobora, né, para o nosso VCM estar maior que 94, 95, 96. Tranquilos? Bom, pessoal, então no nosso próximo episódio a gente vai, né, dar continuidade, e eu tenho
algumas anemias muito legais para falar para vocês e vou trazer, pessoal, já coloquei nessa aula 2 casos que eu peguei na semana passada de paciente com leucemia linfóide crônica. E aí vamos discutir, pessoal, algo que o pessoal ainda tem muita dificuldade, que é quando pega uma leucemia, e eu tenho uma leucometria lá de 139 mil, se eu não me engano, é que as pessoas querem colocar blasto. Pessoal, nós vamos discutir, eu vou mostrar para vocês que é muito difícil, é muito raro de acontecer de uma LLC, por exemplo, cursar com blasto. Muitas vezes a gente encontra, e eu vou mostrar para vocês, fiz inclusive um quiz na semana passada sobre leucemia linfóide crônica, mostrei lá um prolinfócito. E eu vi que muita gente chamou de blasto, a gente vai desmistificar isso. E aí eu vou deixar vocês muito mais sabidos, tá ok? Então, pessoal, até quinta-feira, de novo, às 19 horas, eu vou estar lembrando vocês. Se inscreva no nosso canal aí, acione aí o sino e eu quero deixar vocês muito sabidos, principalmente quando se fala de série vermelha, tá ok? Grande abraço a todos e olha, não esqueça, bota aí na sua agenda, quinta-feira às 19 horas eu tô aqui de novo com vocês. Grande abraço, se cuidem e fiquem com Deus. E aí a gente fala deste hemograma aqui. Vou até botar aqui, uma interrogação, que é aqui que a gente parou e a gente vai falar desse paciente aqui novamente, tá ok? Até mais!